É Deus que vai fazer as pessoas se lembrarem de você. Talvez você esteja passando por um momento muito turbulento, momentos de muitos processos, onde o Senhor te colocou literalmente em um lugar onde você só precisa ouvir a voz dele. Só que todas as vezes que o Senhor te coloca nesse lugar, Ele está esperando um tempo de amadurecimento e posicionamento da tua parte. Só que quando o Senhor decide te favorecer, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Quantas vezes você já deve ter pensado, poxa, mas eu agi conforme a vontade do Senhor, eu obedeci, eu andei embaixo das direções dele, eu renunciei muitas vezes, né? E parece que ninguém se lembra de mim, parece que eu tô esquecida, né? Na terra do esquecimento. Mas o Senhor quer te dizer que hoje Ele não te esqueceu. Ainda que Ele esteja falando para você esperar mais um tempo, aguardar pelo socorro dele, Ele não se esquece de você. E talvez você, por tanta ansiedade, por não saber esperar o tempo do Senhor, esteja tentando fazer as pessoas lembrarem de você na força do seu braço. Então você fica se autopromovendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a autopromoção não é coisa de um cristão. Todas as vezes que a gente precisa do auxílio do Senhor, do favor do Senhor, nós vamos para o secreto e nós oramos. Porque no tempo certo, Deus se inclina pra gente. Eu quero ler com vocês a história de Mardoqueu, que está lá em Esther, né? A gente vê alguns antes do capítulo 6, que é o capítulo que eu quero ler de verdade, a gente vê que dois capítulos antes, Mardoqueu comete um ato de lealdade com o rei, né? Ele está ali na porta da cidade e ele escuta os inimigos do rei tramando um plano de traição. E daí ele conta para Esther, e Esther vai e fala para o rei aquilo que estava acontecendo, e aquele plano não é bem sucedido, as pessoas ali são interrompidas, né? E daí a gente pula para o capítulo 6. Por um bom tempo, né, Mardoqueu ficou esquecido. Ele ajudou, possivelmente ele não estava esperando nada em troca, né? A gente vê do início ao fim que é do caráter dele ter um bom coração, ajudar o povo, né? Ele já era alguém que cria em Deus. Então, passado um tempo, ele parecia estar esquecido, mas quando a gente vai para o capítulo 6, tá escrito assim: naquela noite, em uma certa noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Então, a gente consegue enxergar aqui, né, que Mardoqueu não precisou falar o que ele tinha feito. Foi registrado, mas num certo dia, numa certa noite, o rei foi incomodado por aquilo, né? Esther é o único livro que não fala especificamente sobre Deus, mas a gente consegue perceber o agir de Deus em toda a história, né? E isso daqui não foi diferente. Uma certa noite o rei perdeu o sono. Então eu creio e eu declaro que pessoas vão perder o sono para ouvir aquilo que Deus tem para dizer sobre você. Você não precisa se autopromover. Você não precisa ficar falando quem você é. O próprio Deus revela o teu coração. O teu papel é ter um coração reto, um coração puro, né? Ainda que ninguém veja, você continua praticando as boas obras do Senhor. Porque no tempo certo, Ele vem em seu auxílio, Ele lembra de você, Ele sopra o seu nome. Porque esse é o nosso Deus. Ele vem com graça e favor sobre a nossa vida. Mas para isso nós precisamos ter um coração reto diante do Senhor. E aqui nós podemos ver Amã, né? No título da minha Bíblia está escrito: Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Quem que é Amã? Ele foi um perseguidor do povo de Deus naquela época, né? Então a gente vê Esther sendo uma judia e a gente vê Mardoqueu também. E daí ele começa a perseguir, é ele que arma um plano ali para poder perseguir o povo judeu, né? Então a gente vê aqui ao longo da história inimigos armando contra eles e aparentemente uma aparente derrota, uma aparente vergonha, né? Decretos de morte, esquecimento, eles deixados de lado. Você vê que fisicamente está tudo ao contrário,
né? É um povo aparentemente destruído, né? Mas Deus dá sabedoria, vem com graça, vem com misericórdia, com favor e muda a história desse povo, muda a história de Esther, de Mardoqueu e de todo o povo judeu. E o próprio Amã, aquele que tramou a perseguição, a morte daquele povo, foi ele que precisou honrar, porque Deus, quando faz, ele não faz de qualquer jeito. Ele chega para mostrar que ele é Deus. A honra e a glória é para ele, né? Então, quando a gente vê aqui Amã precisando fazer, porque o rei pergunta para Amã, o que a gente pode fazer para honrar alguém que é leal, que é fiel ao reino? E Amã acha que tá falando dele. Não, se eu fosse honrar alguém, eu faria dessa forma, daquela forma. Ele começa a dar ali as ideias mirabolantes na cabeça dele, achando que a honra seria para ele. E aí no final o rei fala, então você pega e faz isso com Mardoqueu. Tudo que você disse que seja feito com Mardoqueu. Então o próprio inimigo precisou se voltar para aquele que Deus decidiu honrar. Então você não se preocupe, enquanto você anda embaixo das direções do Senhor, enquanto você está lutando as guerras do Senhor, o Senhor está lutando as suas guerras. Ele está defendendo a sua família, defendendo a sua casa, defendendo a sua honra. O que antes parecia um decreto de morte, parecia que estava tudo perdido, Deus chegou no tempo certo para mudar esse decreto. E ele faz o sobrenatural acontecer, ele faz o impossível acontecer. É quando você já não está esperando, Deus está soprando o teu nome, Deus está falando. Ele faz os teus inimigos te honrarem. Mas não é para a glória do seu nome, não é para que você seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja glorificado, o Deus que você serve. É por isso a importância da gente servir ao Senhor, andar embaixo dos caminhos, buscar sempre as direções dele, porque Deus está aí esperando que o nome dele seja exaltado aqui na terra. O povo de Israel, ele é chamado do povo de Deus. Toda a trama, do início ao fim, até a vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus, fala sobre esse povo escolhido. E esse povo escolhido foi escolhido para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que fosse honrado. Então, todas as vezes que Deus te promete algo, fala que vai cumprir, que vai acontecer, que vai ser de maneira sobrenatural, e que você está vendo tudo ao contrário, o Senhor te convida a permanecer, chamar Ele para o teu processo. Convidar, não desanimar, para que no tempo certo Ele possa fazer, e para que você diga, foi o Senhor. Era impossível, era uma causa impossível, parecia que nada ia dar certo, parecia que nada ia acontecer, mas ainda assim o Senhor estava agindo em meu favor. Ele estava lutando as minhas guerras, caminhando comigo, porque Deus é fiel. E esse é o Deus que nós servimos. Por mais que às vezes o processo seja muito doloroso, seja muito difícil, às vezes você precisa permanecer em um lugar onde você quer sair. Mas Deus te chama a ficar naquele lugar. Ele está te treinando, Ele está tirando camadas de você, camadas do Egito que você trouxe. E Deus, Ele está mais preocupado com a nossa salvação do que, de fato, com as coisas que Ele vai fazer na nossa vida. Ele nos ama tanto que Ele está preocupado com o nosso caráter. Ele prefere muito mais ver o nosso caráter sendo transformado do que naquele momento, imediatamente, o nome dele sendo exaltado para outras pessoas. Ele prefere trabalhar dentro de você antes, para você ver o quão zeloso e cuidadoso é o nosso Deus. E como que Ele faz as coisas pensando em nós. E talvez você esteja tão ansioso, tão ansiosa para algo acontecer que você não consegue desfrutar das coisas que Deus está fazendo agora, dos pequenos milagres, a presença do Senhor com pequenos sinais de que Ele está ali caminhando com você. Mas Deus, Ele te chama a permanecer nesse lugar, a caminhar com Ele, a entender aquilo que Ele está fazendo naquele tempo na sua vida e ser fiel no processo, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado.